Olá, seja bem-vinda a mais um Conexão UFCG. No comando do programa de hoje, eu, Glória Kelly Mendes, juntamente com Marinilson Braga, vamos conversar com o professor Carlos Thiago, do curso de Engenharia de Materiais, ele que ministra desde 2022 a disciplina Ciência da Felicidade. Professor, Olá. seja muito bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria que o senhor iniciasse falando como surgiu a ideia de ofertar essa disciplina no curso. Perfeito. Agradeço, a oportunidade de já poder estar com vocês. E a disciplina ela surgiu meio que de forma involuntária mesmo, né? Nos bate-papos entre professores, nos corredores, né? A gente diz que surgiu de uma forma coletiva devido à nossa preocupação, né? Não apenas com o bem-estar acadêmico, mas também com o desempenho, né? E os alunos se queixavam bastante, né? Principalmente no início do curso, já que é um curso de engenharia, nas dificuldades, né? Com as disciplinas básicas. E aí, diante desses bastidores, né, a gente foi recorrer a vários mecanismos, né, a várias pesquisas sobre o que, é que as outras universidades têm feito. E aí a gente conseguiu, por exemplo, ter contato com um professor da área de engenharia também de software, que é o professor Wander Pereira, que ele foi o pioneiro em ministrar uma disciplina nesse segmento, né, lá na UNB, né, inclusive da área de engenharia de software. E aí ele foi o pioneiro em ministrar uma disciplina nesse temática, né, no Brasil, inspirada no modelo de Harvard. E aí nessas conversas, né, em 2019, nós tivemos uma comemoração dos nossos 40 anos de curso. E aí a gente ousou, em uma das palestras, né, falar sobre não o jeito Harvard de ser feliz, mas o jeito materiais de ser feliz. E a gente percebeu também que muitos dos conceitos, muitas das abordagens, né, que às vezes a gente vê nas ciências humanas, são familiaridade nossa, né, dentro da engenharia de materiais, que são termos como estresse, resiliência, resistência. Então, tudo isso a gente está em comum, né? É o que a gente vê diariamente naquilo que a gente lida enquanto cientistas dos materiais. E aí, nessa perspectiva, a gente começou, né, a fazer todo o trabalho e aí a gente lançou a proposta, né? Inclusive, a gente conseguiu só aprovar isso depois do contexto da pandemia e veio justamente a encaixar, né, perfeitamente como optativa dentro do curso de Engenharia de Materiais. Certo, professor. E qual é o conteúdo especificamente que é dado e qual o Sim. objetivo da Pronto. disciplina? Então, nossa abordagem é de fato científica, né? Então, a gente tenta ao máximo, né, desconstruir esse conceito de felicidade mais utópico, mais abstrato, e a gente permeia alguns contextos, como neurociência, terapia cognitivo-comportamental e a psicologia positiva, que é onde eles se debruçam sobre esses tipos de estudo. Então, o aluno ele vai estar exposto, né, a várias temáticas, abordagens, como inteligência emocional, é uma jornada de autoconhecimento dele, e o principal, né, que é o destaque nosso, é fazer justamente essa analogia com as ciências dos materiais. Então, ao mesmo tempo que ele está nessa jornada de transformação, vamos dizer assim, ele também está relembrando o conceito que já vem nas ciências dos materiais. Professor, digamos que é um estudo do material humano, né? Sim. Digamos dessa forma. Dentro dessa característica de ser optativa, seria também um teste, aspas, vocacional? Dá para perceber, eu estou feliz aqui? Sim. O senhor já percebeu digamos, algum caso dessa natureza de o aluno perceber que não estava tão feliz ou buscar a felicidade, o encontro dentro do próprio curso? Sim. Como a disciplina aqui não tem um pré-requisito, então a gente contempla, né, vários alunos, desde o início do curso até o final. A gente costuma até brincar com eles que às vezes a gente passa por algumas crises ao longo dessa construção acadêmica, né? Às vezes no início, né, tentando se ambientar, às vezes no meio do curso, né, poxa, eu já andei tanto, será que é isso mesmo que eu quero? E às vezes no final do curso também às vezes tem um porquê. Às vezes as pessoas, os alunos chegam pra gente e dizem assim, poxa, eu tô terminando o curso, onde é que eu vou me encaixar? Será que vai ter um ambiente de mercado para mim? Então, todas essas fases, né, na construção, né, da formação do engenheiro, né, daquele que vai ser daqui a pouco o egresso do nosso curso, então cada um tem os seus dilemas. E nessa jornada de autoconhecimento, eles conseguem se identificar. Eles vão conseguir também, por exemplo, talvez ali no início, se identificar com as suas aptidões. É comum a gente ver pessoas que têm um perfil para a área humana e às vezes está lá dentro da engenharia de materiais. Então, eles conseguem, né, se reencontrar, ressignificar muitas coisas nessa jornada, né? E uma das coisas que a gente faz como diferencial no curso é tornar o aluno protagonista disso. Então, a gente se esforça ao máximo para que, enquanto professor, a gente seja um facilitador, né? E isso faz com que eles se sintam pertencentes a um ambiente em que eles
podem ser vistos, e isso tem sido, assim, ao menos o feedback, né? A gente sempre faz uma sabatina no final, e aí, como é que foi a experiência para vocês? Então, assim, muitos, né, são capazes de dizer, ó, foi um divisor de águas essa disciplina, e aí eu consegui estava meio perdido e consegui me reencontrar enquanto pessoa e enquanto estudante. E há alguma diferença dessa sua percepção em relação à pós-graduação, que ela também é ofertada na pós-graduação? Isso. Ou é mais ou menos isso aí? É engraçado que é realmente diferente, né? Os Sim. públicos são diferentes, a gente consegue perceber, né, uma abordagem, vamos dizer assim, existe uma sensibilidade maior para os pós-graduandos. Até porque existe toda uma pressão também dentro, por exemplo, a gente contempla mestrandos e doutorandos, e às vezes existe uma pressão, né, prazos, né, minha pesquisa não está andando, então são outras demandas, são outros desafios que eles encontram, né, mas a resposta, eu acho que também pela própria maturidade em si, eles conseguem interagir melhor do que o público mais juvenil, né? Então, como a gente está lidando aí com um público realmente de pessoas mais maduras, então eles conseguem até mesmo se abrir mais. Eles conseguem ter essa confiança, né? E aí a identificação é maior. Então, se a gente pudesse falar sobre em termos de resultados, os resultados são mais promissores na pós-graduação. Professor, o senhor disse que é um divisor, então vamos dizer, quebra, e é o começo da quebra de um paradigma, que o pessoal de engenharia é muito pragmático, né? Sim. Eu vejo muito isso, essa questão de humanas e engenharia, né? Às vezes a gente está conversando com alguém de engenharia e quando a gente pede uma explicação melhor, ele diz, não, o pessoal de engenharia trabalha mais nessa questão de ser mais direto, e o pessoal de humanas diz, não sou tão pragmático como engenharia. O senhor acha que isso vai trazer um novo universo na universidade? Sim, eu acredito que sim. Até mesmo o próprio mercado, ele exige hoje, né, profissionais que não tenham apenas conhecimento técnico, né? Uma das coisas que a gente traz, até mesmo para o contexto de sala de aula, diz, olha, essa empresa aqui, qual é o perfil de aluno ou de trainee que eles estão requerendo? Então, eu normalmente coloco lá os processos seletivos, estão precisando de pessoas que têm inteligência emocional, que saibam lidar com desafios, que saibam se relacionar bem com as pessoas. Então, essa formação, né, a gente costuma até dizer que não é complementar, ela é necessária. Então, o conhecimento técnico ele é importante, mas também a gente traz vários exemplos dessas competências, né, socioemocionais que são fundamentais para a aquisição, né, dessas habilidades desse tipo de profissional. A gente costuma dizer, né, lá na disciplina que felicidade é um assunto sério e científico também. O professor, ela é uma disciplina optativa. Sim. Há discussões para ela se tornar obrigatória, e não só no curso de Engenharia de Materiais, se outras engenharias também se interessaram em ofertar essa disciplina. Sim. Então, para que a gente conseguisse implantá-la, né, então ela começou primeiro com, de fato, uma disciplina optativa específica do curso. E, embora aqui dentro da UFCG, vários outros alunos de outros cursos conseguem se matricular, né, através da mobilidade acadêmica. Mas, no entanto, como todas as engenharias, né, e vários outros cursos estão em reforma de projeto pedagógico, então já foi aprovado e a gente já consegue hoje, né, ter lá como disciplina obrigatória Ciência da Felicidade na Engenharia de Materiais. E aí, como vai se tornar uma optativa geral, então outros cursos vão poder contemplá-la também, né, e colocar na sua grade curricular, no seu fluxograma de curso. Comigo? Então, não, dentro desse quesito de busca da felicidade, dá para perceber que da própria aula há um contágio para quem não está participando, digamos, da disciplina? Há uma repercussão que gere um interesse para a próxima turma? Sim. No finalzinho da disciplina, a gente faz meio que justamente esse levantamento e diz o que é que a gente pode melhorar para a próxima turma. Vocês gostaram? Onde é que a gente pode aperfeiçoar e melhorar? Então, como o aluno é o protagonista, então normalmente a gente diz, olha, a próxima turma depende de fato daquilo que vocês estão construindo aqui. Até o próprio método de avaliação, né, a gente reestrutura, a gente chama que é os projetos de felicidade. Então, o aluno ele não apenas fica dentro do contexto de sala de aula, mas todo esse dinamismo, não apenas eles se envolvem entre si, mas levam essa felicidade fora das paredes, né, da universidade. Então, todo esse dinamismo ele é fundamental nesse sentido, nessa abordagem. Literalmente seria a felicidade uma construção, né? Isso. Sempre, né? Sim. Então, o senhor repercute também na próxima turma outro olhar sobre o que é felicidade,
ou como aplicar essa linha para a busca de uma felicidade. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente começa a disciplina, né, desmistificando, né, muitas coisas que se tem como conceito em felicidade. Então, a primeira coisa que a gente aborda é isso: vamos aniquilar todos os mitos que a gente adquire sobre a felicidade. Então, uma das coisas é justamente isso. Que felicidade é algo estático, é algo restrito a momentos de alegria, mas não é isso. Né? Tem até um professor, né, o Rubem Alves, que ele tem um livro, né, que às vezes a gente já bota ele como exemplo, né, que é o professor Rubem Alves, né? Ele tem um livro, né, Ostra Feliz, né, não gera pérolas, não faz pérolas. Então, a partir de uma experiência dolorosa, a pérola ela é gerada, né, e ali agrega valor à ostra. Então, a partir de momentos doloridos, a gente também pode extrair algo significativo. Então, a gente já começa a desconstruir muitas coisas que a gente carrega sobre felicidade. Muitas pessoas se matriculam na disciplina enquanto graduando, enquanto pós-graduando, e como essa disciplina também já foi ministrada para o corpo docente, né, para o corpo de técnicos aqui, né, em ações de capacitação do SRH, então muitos se matriculam apenas pela curiosidade. Eu quero ver como é que vai ser, né? E aí eles são impactados por justamente, né? Embora esse tema seja curioso, mas a dinâmica é totalmente diferente daquilo que a gente acostuma-se desde criança sobre o que é felicidade, né? Um dos teóricos, né, que é o Martin Seligman, ele trata, inclusive, ele costuma trabalhar uma nomenclatura para a felicidade. Ele costuma trabalhar o florescimento, para justamente trazer esse apontamento para a construção, que não é algo estático, né? Então, são várias coisas que vão contribuir nessa edificação, esses pequenos tijolinhos, né, desse edifício da nossa vida. Mesmo optativa, teria alguém que se reprovou e chega, professor, eu quero fazer novamente, porque ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Tem casos? Como é uma disciplina, né, eletiva, ela é passiva de reprovação. A única forma de você ser reprovado na disciplina é pela ausência, né? Ou pelo não cumprimento, né, das atividades, né? Mas gostou tanto e quis voltar. Com certeza. A gente está com essa turma agora da pós-graduação, que é a que está vigente agora. A gente tem alunos que estavam na outra e dizem, professor, eu posso participar novamente como ouvinte? Eu disse, pode. Até porque, como a gente tem essa dinâmica, né, de aperfeiçoar, a gente sempre está trazendo coisa nova. Sempre está trazendo uma dinâmica nova, uma abordagem mais contemporânea, porque como é algo científico, então também os avanços, né, nesse estudo, eles vão sendo aperfeiçoados, né? Então a gente contempla vários tipos de segmento e aí, queira ou não, a própria ciência em si, ela exige, né, novas descobertas e a gente sempre está trazendo novas coisas. O senhor citou agora que teve a capacitação para os técnicos. Aí como é a abordagem? Pronto. É diferente? A gente traz a mesma dinâmica, né? É o mesmo elementário, né? Mas a dinâmica é diferente. É voltada para o ambiente de trabalho? É voltada para o ambiente de trabalho, a felicidade no trabalho. Então, a gente concentra-se mais nisso. Mas existe algo que é comum, né, nos três públicos, que é um dos tópicos da ementa é práticas geradoras de felicidade. E aí a gente costuma trabalhar isso diluído ao longo de toda a disciplina para deixar ela mais movimentada, mais dinâmica, né? Então se trabalha muito a questão da empatia, a questão da gentileza, a questão da gratidão, né? E a gente traz isso do ponto de vista científico. Como é que as pesquisas têm encaminhado para isso? Então vamos testar aqui na sala de aula, vamos testar fora aqui do contexto da UFCG, e aí a resposta tem sido positiva, né, para os diferentes públicos. Daí desse conjunto, desse conceito, seria no futuro multidisciplinar, psicologia, acabar embarcando nessa onda de se juntar a vocês, vamos considerar assim, tu vê esse olhar, esse futuro, essa perspectiva que tu tem? Sim, vejo sim, até porque a própria ciência, né, do comportamento humano, como ela inclusive extrai esses termos da engenharia de materiais, vamos dizer assim, né, de estresse, de resiliência, né, a gente traz muito isso e brinca com os alunos, né, olha, né, o que é que você entende por resiliência? Eu entendo que eu preciso ser forte. Eles dizem, olha, resiliência no ambiente de materiais não é isso, mas como é que você vai se tornar depois que essa tempestade passar? Então, isso é que vai definir a resiliência, né? Então, a própria forma como as ciências humanas talvez enxerguem esses termos, né? Então, essa consonância
vai inclusive conseguir interpretar como é que os fenômenos acontecem e trazer para o comportamento humano, né? Eu acredito que essa conversa, essa multidisciplinaridade é extremamente importante, né, nesse sentido. Um dos ramos que estuda a ciência da felicidade é a psicologia positiva. Então, boa parte da ciência, né, que a gente trabalha é oriunda de lá. Então, a gente trabalha bem essa questão aí sem estigmas, né? Sem briga. Você é uma pedra, né? Professor, eu sei que o senhor falou que não tem a abordagem não é abstrata, mas eu fiquei curiosa para saber o que é que o senhor considera felicidade e como a gente pode alcançá-la no dia a dia. Perfeito. Então, a gente se enxerga, né, enquanto indivíduo humano, também como ser, por exemplo, a gente costuma falar sobre aspectos biológicos, aspectos químicos, e dentro, como a gente está falando, dentro do contexto acadêmico, a gente fala, por exemplo, sobre práticas comuns do dia a dia que às vezes a gente deixa de lado. Uma das coisas que a gente trabalha muito não é apenas a ressignificação, mas também trazer, né, práticas do dia a dia, construir hábitos positivos, voltar a rotinas que às vezes a gente deixa de lado por uma demanda extra da universidade, às vezes a gente para de se socializar. Então são pequenas coisas que vão nos ajudar nessa construção da felicidade. Quando a gente fala sobre contexto químico, né, bioquímico, então a gente vai falar um pouquinho sobre os neurotransmissores, né, a serotonina, a ocitocina. Como é que a gente pode aplicar isso, né? É uma dança, é um exercício físico, é uma alimentação. Então são coisas do nosso dia a dia que a gente traz essa roupagem científica e a gente não apenas se descobre como ser feliz, né? Esse é o nosso desafio. Você vai se encontrar como uma pessoa feliz e vai agora não apenas se descobrir como indivíduo, mas aperfeiçoar isso. Então, como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode aumentar esses índices de felicidade? Então, tem vários testes que a gente aplica. Como é que está a tua felicidade hoje? Como é que a gente vai estar trabalhando isso? E tudo isso embasado cientificamente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o universo do alunado, se a gente for pontuar sobre serotonina, então serotonina normalmente é associada apenas a um neurotransmissor que regula o humor. Mas ele é o responsável, por exemplo, por captação da memória, processo de aprendizagem, sobre capacidade de concentração. Então, o mesmo neurotransmissor que está responsável pela regulação do humor, ele está relacionado a, por exemplo, desempenho acadêmico. Então, a gente consegue fazer esse paralelo e fazer uma construção, né, científica. Dentro desse conceito também, dentro do humor, professor, como, digamos assim, nesse conjunto de interação com os meninos, de troca, o senhor dá para fazer uma leitura? Eu era mais feliz, assim, eu mudei meu conceito de felicidade a partir do que eu percebia o que era felicidade para os outros, assim, de forma íntima. Para o senhor, mudou muito esse conceito de felicidade? Sim. A gente sempre faz uns testes iniciais e a gente replica esses testes. Olha, a gente vai passando os testes, né? A gente pega a sua pastinha de felicidade, vai colocando esses testes aí, porque no final da disciplina a gente vai retomar eles. Aí eles refazem os testes, né? E eles se surpreendem, né? E um dos últimos projetos é o projeto de felicidade, né? Que seria talvez o terceiro estágio, vamos dizer assim. E aí é um projeto que a gente fala sobre faça uma criança feliz. E o principal objetivo é fazer com que eles consigam enxergar, né, a importância de você conseguir arrancar um sorriso de alguém que não coloca muitos obstáculos para isso, né? Nós, enquanto adultos, normalmente a gente, né, coloca muitos obstáculos ou até mesmo condições para ser feliz. A criança ela não tem isso. Genuína, né? E aí a resposta deles, em sua grande maioria, é justamente isso. Então, o que é que eles trazem para nós como resposta? O prazer que eles tiveram em ver isso e proporcionar isso às crianças. Então, não apenas eles conseguiram fazer essas crianças felizes, mas também conseguiram promover isso em si mesmos. Encontraram a criança, né? Que todo Exatamente. mundo tem e permanece ali gritando dentro da gente. Perfeito. Ok, professor. Muito obrigada aqui pela sua participação no nosso programa. A gente agradece pelos esclarecimentos, os conceitos de felicidade. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Foi um prazer. E a gente finaliza aqui mais um Conexão UFCG e até o próximo episódio.